começando mais um programa Chat Pensando em Você, aqui no canal Arte Agora. E hoje, eu e ela do Zirma, vamos conversar sobre o impacto da mídia na informação médica. Agora, o detalhe é que hoje é um dia muito especial. Hoje é o dia 28 de setembro de 2023 e ontem, dia 27, nós tivemos uma data muito especial na história recente do país. Ontem, nosso queridíssimo Meraldo Zirman fez aniversário. Naturalmente, se nós estivéssemos num encontro presencial, eu iria cantar parabéns para você, porque ele merece. Como não é o caso, a gente vai simplesmente fazer o registro. Então, está chegando ele, nosso aniversariante do dia, Meraldo Zirman, parabéns para você. Espero que essa data se remita por longos e longos dias. Você merece toda a felicidade do mundo. Eu quero, em nome da audiência do canal Arte Agora, do nosso chat Pensando em Você, emitir as nossas felicitações. Parabéns para você. Esse dia 27 de setembro, repita por muitas, muitas e muitas vezes. Parabéns. Muito obrigado. Estamos inteirando o tempo, como diz o Matuto, o homem do campo. E nada mais do que um homem do campo, um trabalhador rural, para dizer a verdade. Gostaria de lembrar que estamos inteirando o tempo e vamos adiante, porque enquanto vida tivermos, é importante construir e trabalhar para um mundo melhor. Muito obrigado. Eu fico assim tão feliz, meu. Você não pode imaginar. Uma coisa é fazer aniversário, outra coisa é fazer um aniversário construindo coisas. Você, a cada dia que passa, constrói novos conhecimentos, você dissemina conhecimento, você dissemina sensibilidade, o que é uma coisa muito... Tem pessoas que guardam o conhecimento só para si. Você não. Você, sempre que pode, você escreve alguma coisa, você está contribuindo lá com o gordo, você está participando do chat, você está, enfim, você está conversando com as pessoas, isso é muito bom. Eu espero, seria muito bom que as pessoas brasileiros tivessem você um exemplo de vida. O Brasil seria muito melhor se as pessoas tivessem... Eu acredito que a individualidade é cada um construir um mundo melhor e, consequentemente, para frente é que se anda. E vamos em frente. E gostaria muito de lembrar a máxima chinesa. Quando um chinês... São 20 mil anos de civilização. Aniversaria, ele é que dá os presentes. Ah, é? E outro fato também, já que eu estou falando do Oriente, e não sou nenhum especialista nisso, nós temos que somar a nossa idade mais 9 meses que passamos na vida intrauterina. E, portanto, os 9 meses é considerado mais um ano de vida. E isso nós fazemos até nas nossas antigas pesquisas médicas com recém-nascidos. Então, se você tem 50 anos, bote mais 9 meses que você passou na barriga de sua mãe, e que são mais importantes, daí o que eu chamo neonatologia, precisa muita profundidade, do que os 90 anos que a gente passe fora da vida extrauterina. Portanto, vamos conversar. Vamos sim, vamos sim. Eu quero ouvir você falar sobre o impacto da informação. Né? Eu queria que você falasse, porque esse é um tema espetacular, né? E são os impactos da mídia na informação médica. Como é que a mídia interfere na informação médica? Vamos conversar um pouco sobre isso.
Vamos tentar conversar e não espero esgotar o assunto, porque esse assunto é inesgotável como a nossa condição humana. Lembre-se de uma coisa, o humanismo de Camus é uma coisa importantíssima e de outras pessoas. Então, quando pergunto, Meraldo, por que é que você é? Eu sou humanista, porque tudo que é humano me interessa. Vamos para frente. Podemos começar. Gostaria de, como faço quase sempre em programas, dando como se fosse uma maneira de dar uma introdução através de slides. Perfeito. Perfeito. Vamos conversar sobre o impacto da mídia na informação médica. Eu formei-me em 58, é quase 60 anos ou mais de experiência ou vivência, o que você quiser chamar, de prática clínica profissional. Aqui está um repórter, aqui está um médico, certo? Vamos ver como é que, dessa era da internet, da inteligência artificial, podem contribuir para um conhecimento positivo, ativo, que, infelizmente, não está ocorrendo com essa ferramenta tão importante. Mas ninguém é Zeitwein, o tempo de vida que nós estamos vivendo, a gente não pode ver com muita clareza e nem tem defeitos, nem mais o mundo anda para frente. Vou passar o outro slide. Está aqui o médico com o velho estetoscópio, que já deixou de ser usado, e o repórter do lado esquerdo. Continuo com o meu apego aos livros, mesmo com esse antigo aparelho que servia para auscultar as pessoas. Mas temos uma nova descoberta, uma nova situação, e temos que nos lembrar, eu repito, quando Gutenberg resolveu o problema da impressão, o mundo mudou. E acredito que, com a internet, o mundo também sofreu umas grandes transformações. Vamos ver o seguinte: a colaboração que deve existir entre o profissional da imprensa, e quando eu digo imprensa, é generalizando, com os médicos. Não só os médicos clínicos, como também os médicos pesquisadores ou os profissionais de saúde em geral. Que chama-se saúde, mas não vamos entrar nesse detalhe para não se perder. É muito importante nós nos centralizarmos num ponto, porque senão a gente espalha e o conhecimento é amplo. Então, bom é, na associação livre, na análise com meus analisandos, que agora eu me aposentei. Mas, se a gente se perde, a gente não sabe para onde vai. Repetindo o velho ditado, quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Colaboração essencial entre os profissionais da saúde, no caso, médicos, e os formadores de notícia e opinião. A colaboração entre médicos e jornalistas é essencial
para promover a saúde pública. Pense na coisa mais ampla possível. Ambos os grupos devem superar certos desafios e preconceitos, garantindo que a informação sobre medicina seja precisa e acessível a todos. Isso talvez seja uma maneira de querer muita coisa, mas nós temos que lutar por esta integração entre essas atividades humanas. Em primeiro lugar, o que é comunicação eficiente? Ela é indispensável. A mídia desempenha um papel fundamental na divulgação da ciência da saúde, independente do formato dos meios de comunicação. Independente se é comunicação internautica, se é comunicação por livro, se é comunicação tete-a-tete, como diz o francês, é importante nós nos policiarmos, porque a vida é a coisa mais importante da vida. Desafio nas comunicações. Por favor, entendam o que eu estou lançando para despertar a consciência de vocês que me ouvem. Devido à velocidade das mudanças no campo da medicina, que está chegando cada vez mais, os repórteres procuram médicos para informações atualizadas sobre saúde. Profissionais de saúde nem sempre, deixa eu subir aqui, preparados para lidar com a mídia. Eu mesmo tenho muita dificuldade. A mídia, muitas vezes, não é especializada em questões médicas. Por favor, o que eu digo médicas é em geral, é o mais amplamente possível. Mas nós temos que pensar nisto, o despreparo de um e o despreparo do outro. Esses desafios são verdadeiras afrontas. Então, vamos pensar no que nós podemos pensar ou ver aí nesse slide. Afrontando desafios. A maneira como enfrentamos esses desafios é decisiva. Ambos desempenham uma promoção do bem-estar da população. Programas especializados em medicina produzem oportunidades valiosas e não somente, assim, notícias estocásticas. Contribuição que os médicos podem trazer. Médicos devem compartilhar detalhadamente como melhorar a saúde da comunidade. Combater abordagens milagrosas e, sobretudo, desmascarar charlatões. Este é um dever do médico. O problema do charlatanismo é um fato muito comum em todas as épocas, mas agora está cada vez mais aumentando. Gostaria de lembrar o físico espanhol Alfonso Cornellà. Em 1996, ele criou o termo infoxicação. É o resultado da soma das palavras informação e intoxicação. As notícias estão intoxicando a gente.
Este corresponde ao excesso de conteúdos que recebemos diariamente e não conseguimos absorver, causando dispersão, estresse e ansiedade. E isto é um caminho muito grande para a nossa saúde mental. Lembre-se que a intoxicação pela infoxicação é algo que eu luto muito. Pode ser uma luta quixotesca, mas eu vou em frente. Eu gostaria de acabar essa parte, depois Alexandre vai comentar algumas coisas. O impacto na mídia da informação médica. É um artigo que eu escrevi a semana passada neste site, Chumbo Gordo. Está aí, e o que vocês podem até copiar ou então procurar meu nome e a infoxicação. Não é propaganda, é apenas uma leitura. É muito rápido, como todo mundo está nessa rapidez de texto. Tem outros artigos meus. Infoxicação e bullying. Infoxicação e ansiedade. Infoxicação cineata midiática, por Beraldo Zisman. Infoxicação, juro que não saberia responder, porque temos que discutir essas coisas. Então, encerrando isso, gostaria de ouvir as perguntas de Alexandre, porque ele é um homem da ciência pura, exata, engenheiro, e, como eu, ele ama a literatura e é um autor bem conhecido e nós devemos homenageá-lo. Portanto, Alexandre, vamos conversar sobre isto. Geraldo, esse tema que você nos trouxe é muito importante. Tanto como você disse, especialmente nesses últimos tempos. Eu lembro que há 3 anos atrás, 2 anos, o Brasil se conflagrava o melhor tratamento para combater a pandemia, se era a vacina ou se era sei lá, era um remédio aí, para matar verme, que não que matava também. E pessoas de grande envergadura política diziam que vamos usar o remédio do verme porque ele também mata a bacilo da, sei lá, pandemia, né, o coronavírus, o vírus do coronavírus. E a imprensa ficava do outro lado. E eu não sei exatamente como é que era aquilo, até porque os médicos também se dividiram. Alguns médicos achavam que, de fato, esse remédio não sei nem como é o nome, eram 2 remédios, 2. Ivermectina. Isso aí. Era esse que era muito bom para matar também o vírus. E tem um amigo que fez médico, ele fez um tratamento preventivo, coitado, e não deu certo, ele pegou o coronavírus e quase que se foi. E aí a mídia ficou nesse... E realmente, eu não sei exatamente se foi a mídia que levou a comentar um pouco esse episódio, porque foi recente, faz 2 anos, 2 anos e meio, alguma coisa por aí. Certo. Eu sabia que você ia cair nesse episódio das vacinas e do Covid. Gostaria de lembrar a você uma passagem que é literato e escritor, e Tolstói dizia: eu escrevo livros, portanto eu sei que o bem e o mal que eles podem causar. Eu sempre brinco, o ditado é a riqueza do pobre de espírito, e eu uso com frequência.
Então, o que aconteceu? Tolstói já escrevia muito antes. E as, a Tsarina, como é o nome dela? Daquela baixinha que mandava grande, como é o nome dela? Eu não lembro daqui a pouco. Então, chamou um velho médico inglês para vacinar os filhos e ela mesma. E, então, foi um escândalo. Vacina de smallpox, varíola, porque dizia-se que a varíola quem se vacinava com o pus da vacina da vaca ficava transformado em boi ou vaca, em ruminante. E nós temos um grande exemplo que chama-se a revolta da vacina. Bom, suas perguntas, porque me faz pensar. E quase acabaram com Oswaldo Cruz. Foi, eu lembro. A febre amarela. Quer dizer, você imagine, naquele tempo nem rádio tinha, quanto mais televisão e internet. E foi uma revolta gravíssima. Eu sempre digo, vamos olhar primeiro a nossa história. Ter pena da fome que está graçando na África e esquecemos os sinais, o que está acontecendo aqui. Então, vamos primeiro ver o local onde você vive. Repetindo os velhos russos, o seguinte: descreva sua aldeia, que você descreverá o mundo. Meu colega Chekhov, em medicina, porque eu não tenho a capacidade literária dele. Aí, então, esta confusão politizou-se e, consequentemente, a gente tem que lutar contra estes a favor ou contra a vacina. Eu me recordo muito bem de um caso que caiu no mundo todo, que a vacina tríplice foi acusada de causar autismo. Ei. E a quantidade de crianças que não tomaram a vacina no meu tempo, quando eu morava na Inglaterra, foi enorme. E os médicos que inventaram isso, o casal de médicos, estão presos até hoje. Aí, outro fato também, com minha experiência pessoal, eu me recordo quando surgiu a vacina do sarampo, não existia vacina de sarampo para o Brasil, para o mundo todo. Aí eu tínhamos amigos que eram pilotos da Varig, extinta Varig, que traziam para mim, e o avião parava de fora, e o avião parava às 5 horas da manhã. Eu ia para o Ibura e pegava as vacinas e levava para o meu consultório. Então, como é que eu posso, lutando contra essas vacinas, quando eu sei que a grande mortalidade infantil, e até dos velhos hoje, com herpes zoster, essa coisa toda, não são devidas às mudanças só psicossociais ou econômicas? Vacina. Então, tudo que o homem faz não é perfeito e continuam essa luta contra a vacina. Mas a minha dúvida é com relação à opção da mídia. Havia um grupo de pessoas que dizia que era cloroquina, era cloroquina, ivermectina, acho. Ivermectina, Não, era cloroquina. uma tropa dessa aí.
que eram remédios reconhecidamente eficazes contra os vermes, né, isso ninguém duvidava, e o outro que tinha uma vacina em fase experimental. Então, um grupo de pessoas, de fato, como você falou, tá certo, esse tema foi muito politizado, mas o fato é que um grupo de pessoas dizia que seria suficiente o consumo apropriado, naturalmente, da ivermectina e da cloroquina. O grupo de pessoas dizia que não consuma isso, porque isso não é eficaz contra o vírus corona. Você tem que tomar a vacina. Como é que a mídia, e de escolher um lado ou outro para fazer a sua divulgação? Ou a mídia ficava assim, podia optar por um ou por outro, e será que existia, não sei, algum critério para a mídia escolher um lado ou outro? Vamos imaginar que uma coisa é o dono da companhia dizer, bom, eu vou fazer propaganda da cerveja Antártica. E outro diz, não, eu vou fazer propaganda da cerveja Brahma. E aí, Brahma ou Antártica, ninguém vai... Vão beber, podem ficar embriagados, mas não vão ter uma ressaca mais ou menos, mas não vão morrer, ou não vão contrair uma doença. Mas no caso desse, será que a mídia ela tem algum elemento para definir? Ou como é que você acha que a mídia deve se comportar de um caso desse? Um caso concreto. Um caso concreto. Eu digo uma coisa aí no meu slide. É de responsabilidade do jornalista e dos médicos ou dos pesquisadores a informar. Agora, com cuidado para não provocar o pânico. Apesar de minha formação mais freudiana, o grande medo nosso é de morrer. Então, eu não posso desejar, porque o sapateiro tem que ficar cuidando das botas, dos sapatos. Então, eu não posso responder a você porque essa politização com P minúsculo da uso ou não uso da vacina. Já que nós estamos falando, deixa eu terminar uma coisa, já que nós estamos falando de literatura também, que é a nossa amante, como eu disse a você já várias vezes, então, independente do nosso casamento, independente de tudo, eu reportaria uma coisa, um fato interessante. A Peste, de Camus, virou best-seller depois de mais de 100 anos de escrito. E não sei qual era o médico, se é Dr. Siux ou um desses aí, que ele conta que ele dizia o seguinte, esse médico alemão que morava lá em Argel, você lembra-se da história, Camus, essa coisa toda, a peste, que eu aconselho a pessoas lerem, porque ele é um clássico, e o clássico não envelhece nunca. Mas, voltando ao médico, que faziam missas, procissões, todas as religiões, para acabar ou diminuir a peste em Argel. E ele dizia, isso tudo é uma besteira. A peste tem o seguinte, vai devagarinho, aumenta e depois desaparece no segundo ou terceiro ano. E o pior, nós esquecemos dela e deixamos de nos importar muito com os outros. Eu aconselho a quem tem dúvida da vacinação a ler, reler Camus, porque é Camus, como o brasileiro tem uma coisa de vontade de dizer errados. A Peste, de Camus, ele dizia isso, eu não sei, em 1930, por aí. Então, logo depois da gripe espanhola. E quem não quiser ir para fora, vai para a revolta da vacina,
que está aí, a Fundação Oswaldo Cruz tem toda a documentação. Então, a vacina é muito importante. Mas eu não vou discutir que quem quer dizer que a Pfizer é o que negócio. Aí eu me calo. Aí tem outra. Essa conversa nossa, que era, vamos dizer, hipoteticamente, a mídia, a imprensa, tomando partido, uma opção científica, isso é uma coisa questionável, né? Porque, afinal de contas, a mídia entende de ciência. Mas tem um outro fato também, eu acho muito interessante, até porque tem uma correlação direta ou indireta com isso. É, até, até um tempo atrás, você como médico antigo deve lembrar muito bem, os remédios no Brasil, eles eram uma espécie assim de... Era um campo livre, um campo aberto. As pessoas se autorreceitavam, as pessoas recorriam aos amigos, recorriam a... Como é hoje, né? Hoje tem o Google receita qualquer coisa, né? Mas houve uma época em que isso era mais, vamos dizer assim, havia uma espécie de liberou geral nas farmácias. Nas farmácias. As pessoas chegavam nas farmácias e compravam qualquer tipo de remédio sem receita, né? Hoje em dia, existem remédios que a receita ela é apreendida, ela fica na farmácia. E se você for comprar um antibiótico, a farmácia retém a prescrição médica. Mas houve um tempo que não acontecia isso. E me parece, há quem conte que os laboratórios médicos faziam muita pressão para que não houvesse uma exigência maior das prescrições médicas, porque, naturalmente, eles vendem maior número de remédios. Então, remédios fora do Brasil, por exemplo, passavam por algumas restrições, no Brasil eram comercializados de uma forma mais tolerante. A mídia fazia propaganda. A mídia fazia propaganda. É, interessante que hoje em dia faz ainda, né? Ela faz a propaganda do remédio, depois ela cita, quando ela vai citar as, as, as eventuais é, coisas erradas que possam acontecer, os efeitos colaterais, elas dizem de forma muito rápida, ninguém entende nada do que está sendo dito, e no final diz que se persistirem os sintomas, o seu médico deverá ser computado. Bom, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Quer dizer, a cumplicidade da mídia, isso é a cumplicidade da mídia como um todo, com relação a isso, quer dizer, ao exercício ilegal da profissão. Porque se a pessoa está tomando aquele remédio, é porque alguém recomendou. E esse alguém não deve ter sido um médico. Se tivesse sido um médico, teria através de uma receita. Você comentasse um pouco sobre isso. Certo. Vamos tentar. Alexandre, isso me faz uma recordação de uma substância chamada talidomida, que era bem de uma farmacêutica alemã muito forte, muito importante, muito séria, e ela, então, produzia essa talidomida para evitar ou minorar a gestação no início, que dava vômitos, mal-estares ou qualquer coisa nas mulheres. E passou a ser receitada larga mano. Então, começaram a nascer fetos sem braço, com defeitos das extremidades, coisa horrível. Esta farmacêutica quase ia à falência. Então, se você tiver paciência de ler os prospectos, se você ler um prospecto, você vai ver que foi feito por
de uma maneira escrito por alguém muito entendido em direito, que se você lê, você não toma mais. Pois é. Então, é isso que a gente está vendo. Eu peço, quando era médico, quando era em atividade, médico ainda não me caçaram o diploma, e então eu peço até o seguinte: eu não sou médico de prospecto, portanto, por favor, não leia as receitas, porque está com um problema que nós estamos atravessando hoje, e eu tenho lutado muito quixotescamente até, contra essa polifarmácia que meus próprios colegas estão usando. E se você tiver curiosidade de passear pelas ruas do Recife, nossa cidade, tem esquinas, 4 cantos, que tem 4, 5 farmácias coladas uma às outras. Então, alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo. A quantidade de farmácias está muito grande. Eu lendo o Google, vi que em certos lugares é proibido ter farmácia uma junto da outra, como posto de gasolina. Aqui na esquina da minha Rui Barbosa tem 2 postos de gasolina. Já pensou se vai pegar fogo? Então, aí, deixa eu terminar só, por favor. Aí, então, uma farmácia tem que estar com uma certa distância uma da outra. Porque se você tiver emergência de comprar algum remédio receitado, aí você não precisa andar muito, mas colado, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não pode ser. Alguma coisa deve estar acontecendo. Mas aí a gente vai passar para o outro plano. Nós devíamos nos concentrar mais no assunto inicial, que é o problema da fake news, principalmente na massa populacional, que está nos fazendo, deixa eu respeitar, porque eu trato muito de psicossomática, de hipocondríacos, porque estamos dentro de um processo que a hipermedicação está sendo realizada de uma maneira extremamente perigosa. E o número de farmácias cresce, cresce, cresce. Não estou dizendo isso, vai aqui, tire os retratos, vá nas esquinas de Pernambuco, que não é uma cidade muito importante como São Paulo ou Rio de Janeiro. Imagine lá como está. Então, descreva a sua aldeia, que você vai descrever o mundo. Aí eu pergunto a você, por que é que em certos países é proibido ter uma farmácia junto da outra, espalhada nos pontos estratégicos? Aí começa o problema de haver livre concorrência, coisas assim, e o resultado é este que a gente está vendo. Não tenho nada contra farmácia nenhuma. Quando a gente se aposenta, os visitantes farmacêuticos, que vêm, a representante, não vêm mais, e aí tem que comprar remédio.
Então, no momento, quase 10% dos meus vencimentos de aposentado vão para a farmácia. Pois é, Melody. E é justamente aí onde eu acho que está faltando alguma coisa. Na realidade, eu pessoalmente acho que falta Estado para regular o setor. Tá? Eu acredito que, eu acredito que, primeiro, não pode ter, do mesmo jeito que em algum país do mundo não pode ter farmácia uma cola da outra, que o Estado está proibindo, né? Então, aqui, como não existe, em nome do livre mercado, existe essa profusão de farmácias. Essa profusão de farmácias decorre de um outro aspecto, que denota ausência de Estado. É que a exigência das receitas médicas não é feita para a maioria dos remédios. As pessoas podem comprar um número enorme de remédios sem receita. Então, por conta disso, você chega na farmácia para comprar um remédio para dor de cabeça e sai com remédio para pele, sai com remédio para isso, porque é um comércio. É um comércio e tem alguma coisa errada. Mas, Meralda, dentro desse nosso assunto, existe uma outra coisinha que eu queria levantar. É o nome do remédio. O nome do remédio. Há um tempo, eu participei de uma reunião com um dos grandes sábios. Eu conheço muitos sábios. Entre os sábios que eu conheço, está Sebastião Campelo, está Meraldo Zisman, está o Walter da Rosa Borges. Enfim, existem alguns. Vocês sabem, né? Bom, então, na reunião lá com o Walter da Rosa Borges, se discutiu a partícula Deus. Veja que coisa séria. Deus. Fala assim, partícula Deus. Eu ouvi partícula de Deus. Rapaz, já existe física vendo a partícula de Deus. E aí eu fui assistir a palestra, né, com a maior atenção do mundo. Sabe o que era, Meraldo? Foi que um físico, calhorda, ele é um excelente físico, mas do ponto de vista da relação humana é um calhorda. Ele, para vender livro, ele pegou uma partícula que ele viu, colocou no nome de partícula Deus. A partícula de Deus, rapaz, isso vendo, o que ele vendeu de livro por conta disso não está escrito. Quer dizer, ele manipulou a palavra para induzir as pessoas a um comportamento que elas não teriam se a palavra não tivesse aquele estelionato da palavra. Ele vendeu o livro porque botou um nome assim. E parece que com remédios a coisa mais ou menos parecida. Melhorar ou não sei o quê, faz mal, e tem aquelas rimas, aqueles negócios e tal. Os remédios, eles têm uma Cuidado que você citou o nome registrado. pois é, não registra o nome, eles fazem isso. O pior é que eles fazem isso, né? Eles botam os nomes, são os nomes que têm um apelo comercial grande, registram comercialmente aquilo e tratam a marca. Não é uma marca. Ele não vende o remédio, ele vende a marca. Né? E porque tem uma marca protegida, ele pode colocar coisas muito mais caras. Aquela marca está sujeita a um plano de mídia, propaganda. Né? Então, e eventualmente, também tem uma coisa interessante, é que os pacientes, os bons pacientes, eles seguem à risca a recomendação dos seus médicos. Então, se o médico diz assim, tome melhoral, ele não vai procurar um remédio parecido com melhoral, não. A não ser que exista um fator econômico forte, né? Ele pode partir para um remédio parecido, né? Um similar. Mas eu queria levantar a questão dos nomes comerciais dos remédios. É que eles induzem na cabeça das pessoas um tipo de consumo. E eu, como todo homem da nossa idade, sou um grande consumidor de remédios. E eu presto muita atenção a isso. São nomes lindos, né? E no final, minha amiga, eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. É seguinte, deixa-me ver se posso responder, porque você fala que Deus, eu Não, não, também. não. Eu Não, falei, peraí, o deixa, Capudon usou o nome de Deus para vender livro. certo. O livro é Partícula de Deus. É, vamos deixar Deus em paz, por favor, e vamos pensar no seguinte:
As religiões têm dogmas, todas elas têm. Parece que a judaica não tem. E elas não podem concorrer, a ciência não pode concorrer com ela, porque ela está sempre em modificações. Einstein já dizia isso, estou parafraseando Einstein. Então, nenhuma das duas são competidoras, inclusive elas são agregadas. Bem, aí, então, o que acontece? Na prática, há um outro exemplo parecido com a talidomida, que foram os antibióticos, verdadeira maravilha do mundo moderno. O que aconteceu? Quando começaram a vender antibióticos sem receita médica, que construíram, então, bactérias altamente resistentes a todos os antibióticos. Então, o que aconteceu no Brasil? Pelo menos isso. Você não compra antibiótico sem receita médica. Nos países que eu trabalhei, e você pode comprar na farmácia, no máximo, aspirina. E olha lá, tem problema. No máximo, coisas assim. Você não compra remédio para pressão, nem para nada, sem a prescrição médica. Não é, eu estou defendendo a minha classe, eu estou defendendo a saúde pública, porque os grandes problemas de infecções é justamente o uso do antibiótico sem necessidade e com o aparecimento de cepas resistentes a todos os antibióticos. Porque as bactérias são muito inteligentes, elas conseguem ir contra os antibióticos. Então, é isso que nós temos que fazer. Consequentemente, a venda de medicamentos, eu não quero entrar nos tóxicos das cocaínas, nas maconhas, nessas coisas todas, porque senão a gente vai se perder hoje. Aí, então, o que acontece? Está havendo um cuidado do Estado sobre isso. Só vende medicamentos com antibiótico, até pomada que tem algum antibiótico, com o receituário médico. É importante você ver isso, porque não é só os remédios que apelidaram de tarja preta, que são os psicotrópicos, etc., calmantes, etc., etc. Antibiótico também. E deveríamos ter este cuidado com todas as medicações sem prescrição médica. E, para isso, com o número de escolas médicas, agora eu vou falar, então, construindo no Brasil, é muito maior do que 10 ou 15, a cabeça não é muito boa para me lembrar, nós temos menos 20 ou 30 escolas médicas no Brasil funcionando do que a Índia. E a Índia tem 1,5 bilhão de habitantes, ou mais ou menos. Nós somos 250 milhões. Então, alguma coisa deve estar errada. E eu tenho muitos papers sobre isto. É preciso ver isto. Nós temos que ter um olhar geral.
para irmos no ponto. É preciso ver que e gostaria de referir a este artigo meu que eu citei aí, porque a infofixação está sendo atualmente um incremento desta situação toda que você está levantando. Tem muita coisa mais a dizer a você. Nem a quem nos, nem os incautos que nos ouvem. É porque nós falamos agora em relação a remédios, mas isto ocorre também em relação a outras coisas, em relação, por exemplo, à engenharia, no âmbito especialmente da agricultura e da veterinária, isso ocorre muito, né? Então, você vê, existem os defensivos agrícolas, existem os elementos que fazem os animais ganharem peso com rapidez, né? Existe uma série de coisas. E, eventualmente, a sociedade ela fica sujeita àquilo, e muitas vezes de forma inocente. Eu lembro que houve uma época em que um tal de DDT. DDT era um veneno que produzia câncer, né? Em muitos países eram proibidos, no Brasil a venda era larga, havia uma tal de espiral sentinela, não sei se você chegou a conhecer isso. Era uma, Conheci, sou desse tempo. pois é, para afastar a munição. Aquilo era uma coisa cancerígena, né? Então, os alertas. Hoje eu comi um salmão lindo, né? Um salmão vermelhinho, bonitinho. Aí depois eu li que quando o salmão está tão vermelho daquele jeito, aquilo é tinta. O salmão andou comendo tinta antes para ficar bonitão, né? Então, nós estamos, quer dizer, evidentemente, que tudo isso é contrabalançado por alguma coisa que é a evolução da medicina, a evolução da medicina preventiva. As pessoas estão vivendo mais, mas também se adoecem mais. Então, e note que a propaganda é livre, a mídia está influenciando. Tem um tal de agro é pop. Esse negócio de dizer que agro é pop é muito complicado, né? Você chega no supermercado, aí está lá um tomate bonitão, grandão, gordão, bonito, rechonchudo, e chega numa feira orgânica, você vê um tomatezinho pequeno, todo amassado, todo não sei o quê. E é claro que você vai pegar o tomate gordão, bonitão, né? Só que aquele tomate ele foi tratado com alguma coisa, né? Com alguma coisa para ficar daquele jeito. E a gente não sabe exatamente quais são as implicações que o consumo daquele pode provocar nas pessoas. Então, esse tema que você levantou hoje, Meraldo, se chama de maior importância, quer dizer, a mídia, né? A mídia que influencia a medicina, mas também influencia as outras coisas, tá? E a relação a mídia, ela tem um elemento, uma posição central nessa convivência do homem com a sociedade, a sociedade com a dinâmica, a sociedade com o modo de viver. Então, nós vimos aqui, parece até que a gente está contra a mídia. Não, pelo contrário, a mídia é livre. Ela tem que ser regulada de tal forma que ela não deixe que alguns receitem DDD para você estar comendo, porque não faz bem à saúde, nem para você estar respirando espiral sentinela, porque mata um mosquito, mas também você algum dia vai morrer daquilo. Não? Isso está causando uma pandemia de distúrbio mental. Este excesso de informação, pela rapidez, talvez seja o que a gente, médico, chama-se iatrogenia. Iatrogenia. Por favor, vão ao Google para procurar esta palavra. Eu não vou dizer para chamar a curiosidade de vocês. É importante nós, eu e você, as pessoas que têm alguma sorte de ter algum conhecimento neste país, lembrar o seguinte, que a intoxicação é pandêmica. Nós estamos em uma situação, eu estou falando isso com o problema conhecido por mim.
Então, vamos aumentar a quantidade de antidepressivos e essas coisas todas. Lembre-se, eu não sou contra a medicação, mas eu gostaria de lembrar uma pessoa que eu gosto muito e até eu conheço ele pessoalmente. Há o consumo exagerado e os tempos líquidos que nós vivemos. E gostaria de dizer que dos tempos líquidos nós passamos para os gasosos, porque o líquido ainda é limitado pela garrafa que contém, pelo vaso, e o gasoso se espalha. Então, nós estamos entrando na era do consumo gasoso. E como, fazendo uma comparação, eu acho que está de bom tamanho essa conversa nossa, porque senão leva muito tempo, e o pessoal não tem tempo, é o seguinte: a gente não conseguiu resolver a problemática do fumo. Muita gente deixou de fumar. Então, é só nós empregarmos a mídia de uma maneira construtiva. E me parece que ainda estamos no consumo líquido. E o consumo líquido passou para o consumo gasoso, que é essa que nós estamos falando agora. Então, sem filosofia, sem nada, é preciso que nós temos a obrigação de darmos opinião, principalmente aos jovens, desta situação. Porque este mundo que nós vamos deixar precisa ser melhor. E a tecnologia não é só ameaçadora como a situação de inteligência artificial, essas coisas todas são parte do progresso. Depende do que a gente usa. Um bisturi serve para salvar vida e pode matar. Então, eu peço que tenhamos visão, e eu e você somos responsáveis, porque pertencemos a uma geração anterior. Lembre-se que nunca 5 gerações viveram ao mesmo tempo, como no de hoje. Pelo aumento da medicina, todinho, e, consequentemente, esta é a importância nossa, é o dever nosso de passar aos jovens, aos que vão nos suceder, estas mensagens construtivas. E não tenho mais nada a dizer. Acredito que, por hora, é bom parar por aqui. Agora, gostaria de fazer uma sugestão. Seria interessante se nós recebêssemos, eu e você, mas comentários de leitores, porque eles nos perguntando fatos ou coisas nos ajudaria a passar adiante a nossa maneira de conhecer. Eu gosto muito de uma frase de um amigo meu que dizia o seguinte: a experiência é uma lanterna de polpa. Você sabe que é, mas essa lanterna de polpa pode ser colocada na proa e
iluminando o caminho. Muito obrigado. Bom, nós estamos chegando ao final de mais um chat Pensando em Você. Esse programa quinzenal, eu tenho a honra de compartilhar com o Meraldo Zirman. E hoje, Meraldo levantou o tema, a importância da mídia no trato da medicina. Quer dizer, a mídia, o impacto da mídia na informação médica. Um tema extremamente importante. E nós, como sempre, começamos a conversar, coisa que está ganhando vida. Nós chegamos ao final. Eu faço um apelo para você que está em casa nos acompanhando. Se você ainda não é inscrito no canal até agora, por favor, se inscreva. Com um simples clique. Clica lá naquela tecla digital, não vai pagar nada, e a gente manda uma mensagem ao mundo de que nós acreditamos que através da arte, da cultura, da ciência, da tecnologia, do respeito à pessoa humana, do respeito ao meio ambiente, de muita vontade, de muita coragem, a gente pode mudar o mundo para melhor. Um mundo que é bom para todos, não vale muito. Vamos ouvir agora as despedidas do meu mentor, Meraldo Zirman. Meraldo, a palavra é sua. Olhe, por favor, entrem, que é muito fácil para vocês, jovens, entrar nesse site Chumbo Gordo, que tem vários assuntos que eu publico quase semanalmente. Então, vejam isso, chamado por esse espanhol, que é engenheiro físico. Presta atenção, que é infoxicação. É importante nós vermos isso sobre diversos aspectos. Eu, como sou sapateiro médico, eu trouxe este assunto, mas a gente pode estender. E vai depender de vocês o assunto que podemos conversar. Portanto, agradeço e espero ter contribuído num átomo de boa vontade ao conhecimento que nós temos que discutir e dialogar. Por amor de Deus, embora nós sejamos ateus, graças a Deus, como você diz, então nós podemos colaborar através dessa linda tecnologia que está mudando o mundo. Muito obrigado.